Pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? A gente está aqui hoje, né, para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, né? Certo? A gente já viu o que são conjuntos, o que são conjuntos nas nossas aulas presenciais, né? E hoje, nessa nossa primeira videoaula, vamos falar sobre conjuntos numéricos, tá certo? Bom, o que são conjuntos numéricos? Né? A definição está aqui. Conjuntos numéricos são conjuntos cujos elementos são números, né? Então, conjuntos que os elementos deles são números são chamados de conjuntos numéricos, certo? Bom, exemplo de conjuntos numéricos. Vamos colocar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu falar assim, ó, eu tenho um conjunto A, né, com os elementos 0, 2, 4, 6, 8 e 10, né? Nesse conjunto A, que tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos, você percebe que todos esses elementos são números, né? Tanto 0, quanto 2, como 4, como 6, como 8, como 10, né? Então, todos eles são números. Então, esse conjunto aqui é um conjunto numérico, finito, com 6 elementos. Os conjuntos numéricos também podem ser infinitos, né? Outro exemplo aqui que eu posso colocar para vocês, ó, conjunto B. 1, 3, 6, né? Depois o 6, 9, 12 e assim por diante, né? Essas reticências aqui, esses 3 pontinhos, significa que esse conjunto é um conjunto infinito, tá? Então aqui eu tenho 2 exemplos de conjuntos numéricos. Um conjunto numérico finito, com 6 elementos, e um conjunto numérico infinito com a quantidade infinita de elementos. Não sei quantos elementos tem nesse conjunto, certo? Beleza, pessoal? Bom, quais são os principais conjuntos numéricos que nós temos? O primeiro é o conjunto dos números naturais, tá? Os números naturais eu vou representar pela letra N. Quais são os números naturais? Bom, os números naturais são esses aqui, ó. O primeiro é o 0, né? Depois o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, reticências, e assim sucessivamente até o infinito. Esse conjunto aqui é chamado de conjunto dos números naturais, tá? Os números naturais são o 0 mais os números que são inteiros e positivos. Então, todos esses números aqui são números naturais. Para que serve um número natural? O número natural, ele serve para expressar quantidade. Então, os números naturais, eles expressam quantidade. Então, um número que expressa quantidade é um número natural, tá? Por exemplo, numa sala de aula, eu tenho 35 alunos. Esse número 35 é um número que expressa quantidade. Então, ele é um número natural, tá? Uma observação importante é a seguinte: se aparecer por acaso em algum exercício esse conjunto aqui, ó, N, com asterisco em cima, né? O que significa esse N com asterisco em cima? Significa conjuntos naturais, com exceção do 0. Toda vez que você vê esse asterisco, não tem o 0 dentro do conjunto. Então, conjuntos naturais com exceção do 0 são eles: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Esses são os naturais com exceção do 0, tá? Que é um subconjunto dos naturais, tá aqui dentro, tá? Então, só presta atenção em algum exercício. Se tiver esse asterisco aqui em cima do conjunto, do nome do conjunto, você vai falar que esse conjunto não tem o 0, com exceção do 0. Ok? Beleza. Bom, mas esses números naturais não são suficientes, né? Porque só tem números inteiros e positivos. Para representar quantidades negativas, por exemplo, a gente sabe que nos Estados Unidos o inverno lá é muito intenso, né? Então as temperaturas são negativas. Os números naturais não podem ser negativos. Então, para resolver esse problema do número negativo, foi criado o segundo conjunto, que é o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z, tá? Mas aí você me pergunta, professor, por que Z?
Z de inteiros, tá bom? Quais são os números inteiros? Tô brincando, viu, gente? Esse Z aqui não quer dizer Z inteiro, não. É só uma brincadeira, tá? Bom, os inteiros são todos os naturais, 0, 1, 2 e assim por diante, né? Mais os seus opostos, que são os negativos, -1, -2 e assim por diante. Então, no conjunto dos inteiros, você pega todos os naturais, né? E une com os seus opostos. Aí forma esse conjunto dos números inteiros, tá bom? Aqui eu tenho números positivos, números negativos e o zero. Da mesma forma dos naturais, se aparecer esse conjunto aqui, ó, Z com um asterisco em cima, o que significa? Significa que é o conjunto dos inteiros, com exceção do zero. Lembra que eu falei, toda vez que tem um asterisco, não tem o zero no conjunto. Então, nesse conjunto aqui, ó, eu tenho números negativos, né? Colocando aqui -2, -1, não tenho zero, e eu tenho números positivos, 1, 2, 3, e assim por diante. Tá bom? Esse conjunto é o conjunto dos números inteiros, todos os negativos mais o zero. Os naturais são zero, né? Mais os números inteiros que são positivos. Beleza? Uma observação importante que pode cair em alguma prova, né? É a seguinte: a gente pode dizer que o conjunto dos números naturais ele está contido no conjunto dos números inteiros, tá? Ou seja, o que significa isso aqui? Naturais contido nos inteiros. Significa que todo número natural, todo número natural é inteiro, tá? Todo número natural é inteiro. Conjuntos naturais está contido no conjunto dos inteiros. Beleza? Outra coisa importante, né, a respeito dos números inteiros, ainda dentro de números inteiros, né, não colocaria aqui isso aqui como número 3, mas seria uma observação dos números inteiros, né, é módulo de um número inteiro, também conhecido como valor absoluto, tá? Módulo ou valor absoluto. O que é módulo de um número? Né? A definição de módulo é a seguinte: se você quiser calcular o módulo do número x, né, essas duas barrinhas aqui significa módulo, né, com x aqui dentro, módulo de x. O módulo de x é igual ao próprio x se esse número x for maior ou igual a zero, for positivo ou for zero. Ou então, né, a gente pode dizer que o módulo de x é igual a menos x se o x for menor do que zero, tá? Deixa eu explicar isso aqui com um exemplo para vocês. Por exemplo, vamos supor que eu queira calcular o módulo de 3, né? Módulo do número 3. Quanto que é o módulo do número 3? Bom, o que você vai ter que fazer para descobrir esse módulo? O número que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Nesse caso aqui ele é positivo, é 3. Quando o número que está dentro do módulo é positivo, o módulo desse número é o próprio número que está lá dentro. Então, no caso, o módulo de 3 é o próprio 3, certo? Agora, se o número que estiver dentro do módulo for negativo, por exemplo, módulo de -3, aí, usando a definição, o módulo desse número é menos esse número. Quer dizer, você vai trocar o sinal do número que está lá dentro. Então, recapitulando, se o número que estiver dentro do módulo for positivo, o módulo dá o próprio número. Se o número que estiver dentro do módulo for negativo, o módulo vai dar esse número que está lá dentro com o sinal trocado. Por isso que a gente coloca o menos x. Então, por exemplo, o módulo de -3 seria o -3 com o sinal trocado. Ou seja, menos 3. Aqui, ó. Menos x. Menos o valor do x, que é -3. Aí, fazendo o jogo de sinal, menos vezes menos vai ficar positivo, né? Então, o módulo de -3 é 3. Trocando em miúdos, para ficar mais fácil para vocês entenderem, o módulo de um número é sempre positivo. Se o número for positivo, o módulo continua sendo positivo. Se o número que está dentro do módulo for negativo, o módulo fica positivo. O módulo faz o resultado
ficar sempre positivo, o resultado do número que está lá dentro, né? Vou dar outros exemplos para vocês, ó. Letra C. Qual é o valor do módulo de menos 2? Bom, se o módulo faz o número ficar positivo, então o módulo de menos 2 é 2. Se eu quiser saber qual é o módulo de 5 vezes 2 menos 12, por exemplo. Quer saber o módulo dessa expressão? O que eu tenho que fazer? Primeiro eu tenho que resolver a expressão dentro do módulo, para ver o resultado dessa expressão aqui. Então vamos fazer isso. 5 vezes 2 dá 10, menos 12. 10 menos 12 vai ser menos 2. O módulo de menos 2 é 2. Então, esse aqui seria o resultado. Ok, pessoal? Bom, vamos ver alguns exemplos do que eu falei aqui, né? 2 exercícios com vocês. Olha só. Exercício número 1. Exercício questão número 1, né? Tá falando assim aqui na questão. Deixa eu só ajeitar um pouquinho a folha aqui. Isso. Ficou ótimo. Então, exercício número 1. O enunciado é o seguinte. Sejam os conjuntos A, x pertencente aos inteiros, quer dizer, x é um número inteiro, tal que x é maior do que menos 3 e menor ou igual a 2. Bom, qual é esse conjunto? Conjunto A. São todos os números inteiros que vão do menos 3 até o 2. O menos 3 não entra nesse conjunto, porque o x tem que ser maior que menos 3. Então, quer dizer que esse conjunto começa a partir do menos 2. Menos 1, 0, 1 e vai até o 2. O 2 entra no conjunto, porque o x é menor ou igual a 2. Esse sinalzinho aqui, ó, embaixo do menor, que é o igual, faz com que o 2 entre no conjunto. Então, vai até o 2. Esse é o conjunto A. Conjunto B, o enunciado fala que é x pertencente aos naturais, x é um número natural, tal que x é menor ou igual a 4. Aí você vai colocar os números naturais menores ou iguais a 4. Quais são eles? 0, que é o primeiro número natural, é menor que 4. 1, 2, 3 e o próprio 4, porque x é menor ou igual a 4. Ok? Então, esse é o conjunto B. O que ele está pedindo para nós fazermos aqui nessa questão? Determine A união com B e A intersecção com B. Então, vamos fazer essas duas coisas. Primeiro, vou fazer a união dos dois conjuntos, né? A união com B. O que dá a união dos dois conjuntos? Você vai juntar os elementos e formar um conjunto só. Então, vai ficar menos 2, menos 1, né? 0, 1, 2. Aí aqui de novo tem 0, 1, 2. Não precisa colocar novamente. 3 e 4. Então, 3 e 4. Esse, então, é a união com B, certo? O que seria a intersecção com B? Que é a outra coisa que ele pede. Lembrando que intersecção são os elementos comuns. Quais são os elementos comuns aqui? 0, 1, 2. São os elementos comuns aqui nos dois conjuntos. Então, a intersecção com B, 0, 1 e 2. Tá ok? Então, esse é o exemplo número 1. Né? Vê que a gente está relacionando com a nossa matéria anterior, né? União e intersecção. Ok, pessoal? O segundo exemplo, exercício 2, nós vamos fazer com módulo. Olha só, o que ele está pedindo? Calcule os seguintes módulos. Letra A, módulo de 3. Esse aqui nós já fizemos, né? Quanto que dá o módulo de 3? Dá o próprio 3. Falei para vocês que quando o número que está dentro do módulo é positivo, o resultado dá o próprio número. E se o número dentro do módulo for negativo, o resultado dá o número que está dentro do módulo com o sinal trocado. Então, o módulo de menos 3 também é 3. Certo? Nesse daqui, eu quero módulo de 7 menos 4, mais módulo de 4 menos 7. Módulo de 7 menos 4, vamos resolver. 7 menos 4 dá 3. Então, fica módulo de 3. Mais módulo de 4 menos 7. 4 menos 7 é menos 3. Então, fica módulo de menos 3. Módulo de 3 é 3. E o módulo de menos 3 é 3 também. Resultado, então, vai dar 6. Resultado final aqui dessa expressão. Veja que primeiro eu fiz os módulos, resultados de dentro do módulo, para depois somar, né? Esse último exemplo aqui. Vamos fazer? Módulo de 3 mais 2 vezes menos 2.
Então, vai ficar módulo de 3, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Olha o jogo de sinal, mais vezes menos dá menos. Mais, menos, né? Módulo de 2 mais 3 vezes menos 3 vai dar menos 9. Multiplicando os dois números, né? Então, nós vamos ter que essa expressão vai ser igual. 3 menos 4 dá menos 1. Então, aqui vai ficar módulo de menos 1. Menos 2 menos 9 dá menos 7. Módulo de menos 7. Mas o módulo de menos 1 é 1 e o módulo de menos 7 é 7. 1 menos 7, o resultado vai dar menos 6. Essa é a resposta. Certo, pessoal? Bom, nosso assunto do vídeo de hoje era esse, né? Até módulo. Na próxima aula, nós vamos ver mais alguns exercícios. E eu vou deixar para vocês, no Instagram da escola, né? Uma tarefa para vocês fazerem. Eu vou postar nos grupos de vocês aí, uma tarefa para vocês fazerem, que é uma tarefa do livro. Eu sei que vocês não têm um livro, então por isso eu vou mandar uma foto das páginas para vocês fazerem a tarefa, tá? Que é da página 21, a tarefa, página 21. Vocês vão fazer para mim os exercícios 1, 3 e 4, certo? E da página 22, o exercício 6, tá certo? Vou mandar a foto dessas duas páginas para vocês e vocês fazem o exercício. Vocês façam o exercício e deixem anotado no caderno de vocês, porque quando voltar às aulas eu vou dar o visto e para valer nota, tá bom? E também vou corrigir esses exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar por e-mail, né? Meu e-mail é esse aqui, ó. Fabio.souza0573, tudo emendado, tá? Fabio.souza0573, tudo emendado, @gmail.com, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar um e-mail para mim me perguntando. Se identifica, né? Fala quem você é, a série, o colégio, tá bom? E me fala qual é a sua dúvida, que eu vou procurar responder o mais rápido possível. Tá bom, gente? E não se esqueçam, não saiam de casa, tá? Vamos obedecer aí essa quarentena. Tá bom, gente? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!